bem? Iniciando agora mais um vídeo sobre o curso de estágio em diferentes contextos. Vamos continuar com esse texto que estamos lidando aqui. Observa-se a expressiva movimentação na sociedade, mostrando uma ampliação do campo educativo, com a consequente repercussão na busca de novas áreas de ação pedagógica. Esta frase em específico refere-se à ação pela qual o discurso da pedagogia tornou-se em alta na sociedade. Nós vimos que estava em alta entre os políticos, entre os empresários, entre os profissionais como um todo, entre os meios de comunicação e até nos movimentos sociais, embora vamos ter um foco maior neste ponto, movimentos sociais, agora. Libânio destaca que o curso de pedagogia possibilita ao pedagogo efetivar práticas pedagógicas em escolas, movimentos sociais, diversas mídias, empresas, sindicatos, em outros meios que se fizerem necessários, tendo em vista os objetivos de formação humana. Vamos lá. De acordo com Libânio, o curso de pedagogia possibilita ao pedagogo atuar em diferentes áreas. Eu discordo dessa afirmação pelo seguinte ponto, porque não é apenas o curso de pedagogia que fornece essas possibilidades. Diferentes cursos também podem fornecer essas possibilidades. Entre os diferentes cursos aos quais eu me refiro, estão os cursos das formações específicas. Apesar de ter a ideia de que uma formação em específica, como história, ela esteja de algum modo restrito a apenas esse campo de atuação profissional, ao meu ver, isso não é verdade. Por quê? Vamos pensar que dentro da história, a história sendo uma ciência humana, há diferentes meios e assuntos pelos quais devem e podem ser tratados a expectativa de um ensino com vias de formação humana. Por exemplo, é um fato conhecido que as ciências humanas, elas conversam entre si, elas se complementam, por assim dizer. Assim sendo, é natural pensar que uma ciência humana como a história, ela terá um diálogo natural com outras ciências humanas. Ciências humanas como a sociologia e a filosofia necessariamente devem levar em consideração a história, bem como a história deve levá-las em consideração. Para se analisar um período histórico específico, é importante saber o que os agentes que viveram este período, bem como os que estudaram eles e o descreveram, seja por vista própria ou por informação da época, ou trabalhar com tal informação. Isso é, os filósofos eles trabalham muito com essas informações, bem como escritores como um todo, escritores que hoje nós poderíamos classificar como sendo um trabalho de sociologia. Isso é uma coisa presente e natural dentro da ciência histórica. Então, não necessariamente apenas os cursos de pedagogia capacitam ou possibilitam ao profissional da educação a atuar em diferentes áreas ou diferentes mídias e meios. Pelo contrário, toda formação em história, em educação, possibilita aos profissionais atuarem em diferentes meios. É óbvio dizer que um profissional que aí vai atuar em uma área muito diferente de sua formação, pode ter ali sim a sua dificuldade e tal, mas não quer dizer que é impossível. É claro, não é desejável, mas não é dizer que é impossível. Por exemplo, um
professor de história, ele poderia dar aula de matemática. Daria uma aula de matemática tão bem quanto o professor de matemática? Provavelmente não. Mas o que há em comum entre o professor de história e o professor de matemática é justamente a formação pedagógica que ambos têm. Ao passo que a pessoa que é formada especificamente em pedagogia, ela poderia dar aula de história, aula de matemática, mas não daria uma aula de matemática tão bem quanto um professor de matemática formado nesse sentido, ou não daria uma aula de história tão boa quanto um professor de história formado nesse sentido. Portanto, essa afirmação de que apenas o pedagogo, essa ideia de que apenas um pedagogo pode fazer isso, a meu ver, é falsa. Porque todo profissional formado na área da educação pode estar apto a atuar em diferentes meios extraescolares ou nos campos que estão longe da escola tradicional. Então, essa atuação, por exemplo, em movimentos sociais pode estar presente. Em que sentido? E aqui é um ponto onde eu gostaria de me adentrar, aprofundar a ideia dos movimentos sociais. O que é um movimento social a princípio de ideia? Um movimento social é um grupo de pessoas que atuam de uma maneira coordenada para atingir um fim. Este fim ele pode ser puramente social, pode ser um fim educacional, pode ser um fim econômico ou pode ser também um fim político. Portanto, a ideia de movimento social, ela deve ser entendida como uma ideia de movimento de pessoas. E pessoas que se movimentam de uma forma coordenada, elas atuam em busca de seus interesses. Então, por exemplo, a gente poderia dizer que um movimento social que busca, por exemplo, a melhoria da urbanização de uma determinada área, geralmente é um movimento cabeçado por uma associação. Este movimento poderia ter sim um profissional de história tratando a questão da propriedade privada dentro da literatura, da literatura histórica e até dentro da literatura de sociologia, com autores que aí sim você pode afirmar com alguns autores até mesmo enviesados politicamente. Por que não? Porque apenas um profissional formado em pedagogia poderia fazer isso. Afinal, há um objetivo específico, a busca pela propriedade da terra. Então, entender o objetivo da busca pela propriedade da terra, bem como o conceito de propriedade da terra, e como isso foi trabalhado ao longo do tempo, por diferentes autores, autores que vão desde autores que veem a propriedade privada como algo sagrado, até autores que relativizam isso. É perfeitamente razoável pensar que um professor de história poderia trabalhar nisso. Por que não? Se um movimento social busca algo, este algo ele deve estar fundamentado. Esta fundamentação, ela necessariamente vai partir por um discurso, aí sim, pedagógico, um discurso com um objetivo já traçado. Obviamente a pedagogia vai ser necessária, mas não necessariamente um pedagogo pode ou deveria lidar com alguns assuntos específicos, porque ele não conseguiria lidar com estes assuntos de forma tão bem ou melhor que um profissional formado especificamente para esta área. Uma outra coisa que eu acredito que é importante deixar claro dentro dos movimentos sociais é a sua legitimidade. Todo movimento social ele é legítimo em si, enquanto busca uma demanda por um grupo de pessoas na sociedade. Então, se é um grupo de pessoas que está agindo por uma demanda já pré-estabelecida, por que conhecer mais sobre essa demanda tornaria-se um problema?
Um outro exemplo, ainda dentro dos movimentos sociais, é como é que o movimento social, isso é, as pessoas que compõem esse movimento social, elas lidariam com questões matemáticas. Por exemplo, movimento de habitação que tenha que pagar algum tanto de impostos para que essas pessoas consigam o título da terra. Como é que essas pessoas vão saber quais impostos lidar, quais impostos pagar, a proporção entre cada uma dessas pessoas e se essa proporção ela é justa? Um profissional formado em matemática poderia atuar assim, poderia vir e falar assim, ó, é tanto para cada um, de acordo com este cálculo, aí explicar o cálculo. Querendo ou não, essa é uma ação pedagógica em um espaço extraescolar, e uma ação pedagógica alinhada a um movimento social. Bem como a ideia de diversas mídias. A ideia de diversas mídias foi uma ideia que nós tratamos quando falamos sobre a rádio e televisão. Mas dentro dessa ideia de diversas mídias, há alguns pontos que passam assim, de maneira marginal e eu acho que são importantíssimos de serem destacados. O primeiro ponto é os videogames e o segundo ponto é a internet. Ora, dentro da história, nós lidamos com diversos eventos históricos, com diversos pontos interessantes da história, que são interessantes para nós. Mas, por exemplo, dentro das diversas mídias, poderia se enquadrar videogames. Eu não sei se vocês sabem, mas vários videogames eles são formados através de premissas históricas. É claro, existem os videogames que pegam um cenário histórico, criam ali missões e criam uma história própria, que na verdade não seria uma história, uma narrativa própria para o desenvolvimento. Afinal, o objetivo de um jogo é entreter. Mas necessariamente você vai passar ali pela história. Eu vou dar um exemplo. Darei dois exemplos específicos sobre uma aplicação disso e como isso pode lidar. No jogo Assassin's Creed, é um jogo que fala, por exemplo, sobre um grupo de assassinos que começa na Renascença e atuam para uma ordem secreta. Agora, como é que esse grupo, como é que é formado esse cenário da Renascença? Lembrando que o Renascimento ele surge ali por volta do ano 1500. Na verdade, um pouquinho antes, ali por 400. Mas ganha força ali nos anos 500, ou seja, os 1500. Como pode ser realizado um jogo no cenário da Renascença se as pessoas não souberem como o cenário da Renascença? Porque, obviamente, a pessoa que está assistindo vai querer saber mais. E se ela descobrir que, de alguma forma, o conteúdo passado ali como verdadeiro não é, a empresa... Porque, pensa uma coisa. Um jogo é feito por uma empresa que quer ganhar dinheiro. É um produto de entretenimento. Um produto de entretenimento, ele deve entreter. Mas, para que ele entretenha, ele também deve ensinar. Então, como é que é a construção de um mundo baseado na Renascença? Ele é feito com professores de história, com profissionais ligados à história. Não dá para você lidar com a Renascença sem necessariamente lidar com pessoas que estudaram a história. Por mais que, nesse caso, pudesse ser um plano de fundo, é um plano de fundo que deve estar bem fundamentado. Dentro da saga de jogos Assassin's Creed, temos um outro jogo que fala sobre o contexto social do Egito Antigo. Então, como é que você lida com o contexto social do Egito Antigo? Trabalhando com os profissionais que estudaram esse período. Ou seja, os profissionais de história, eles também podem atuar nessas diversas mídias específicas. É claro que nesse caso podem ser tanto profissionais licenciados, quanto profissionais bacharelados. Mas de qualquer forma,
sempre vai haver alguma pessoa que vai buscar mais informação. E essas pessoas, elas vão dar credibilidade a quem passar um melhor fundamento histórico numa mídia de entretenimento como o videogame. Por que eu estou lidando tanto com essa questão do videogame? Porque se a ideia de um videogame é entreter, ele tem que ter um fundo histórico, você pode criar uma narrativa totalmente diferente, obviamente lidando com esse plano histórico, bem como um meio de fazer as pessoas que estão ali conhecer com mais profundidade isso e se divertirem com isso. Como exemplo disso, eu cito a saga de jogos God of War. A saga de jogos God of War começa ali com o protagonista Kratos, do Kratos, em um mundo onde a mitologia grega é real. Então, os deuses são reais e ele acaba sendo traído, Kratos acaba sendo traído por um deus. Se eu não me engano, é o Ares. E ele promete se vingar. Daí é onde começa o jogo em si. Ele parte sobre uma mitologia. Então não tem ali história. Embora em alguns pontos de fato ele tem. Mas o profissional de história que atuou, a equipe que atuou para o desenvolvimento desse jogo, eles necessariamente passaram por escritos históricos. E para passar por esses escritos históricos de uma maneira profissional, eles tiveram que contratar pessoas formadas em história, isto é, profissionais de história, para atuar nesse sentido. Por mais que o plano de fundo tenha sido uma mitologia, o mesmo se aplica para dentro do jogo. O Kratos vai matar gente pra caramba. Gente assim, de personagem no jogo, então não é pessoas reais. Então ele mata deuses, mata titãs, mata deuses primordiais. Esqueci um termo. Enfim, ele passa a faca em todo mundo, passa a peixeira em todo mundo. Mas por que ele consegue fazer isso? Porque há uma narrativa que se baseia em uma mitologia, e essa mitologia ela foi organizada por um profissional de história. Um profissional que estudou, organizou e analisou cada fator dentro da historiografia presente. Isso é, pegou todos os escritos que o pessoal já conhece, organizou a mitologia para que eles pudessem trabalhar. Uma das pessoas que mais contribuíram para isso foram os escritos de Homero. Homero que é inclusive considerado o pai da história, que organizou a mitologia grega. Então, o profissional de história atuaria de uma maneira marginal? Não necessariamente. Porque é o seguinte, a pessoa que ela está jogando, embora ela faça isso por entretenimento, ela também está absorvendo informação. Uma informação que vai ajudar essa pessoa a ser melhor, ter mais conhecimento sobre esse ponto específico. De forma geral, essa pessoa está estudando. E poderia ser classificada esse estudo como uma ação pedagógica, nesse caso não intencional, dos professores de história em um campo não educacional. Mas enfim, continuando com isso daqui, dentro do plano de diversas mídias, tem um ponto interessante. O que classifica uma mídia diversa? Bom, a meu ver, o que classifica uma mídia diversa
algo não tradicional. Então, algo que passe da TV e do rádio, não tradicional. Como exemplo, eu vou citar a internet. Hoje há diversos serviços que podem possibilitar o ensino da história. Ou seja, o ensino e prática da história através de um local não escolar. Porque a pessoa que está assistindo algum vídeo, seja no YouTube de história, ou seja em algum serviço de streaming, algum documentário, ela está fazendo aquilo ali primeiro por entretenimento. Alguns fazem por estudar, propriamente dito, mas uma parte faz por entretenimento. Mas mesmo que seja um entretenimento, a pessoa ela está se educando, ela está buscando mais informação sobre isso. E hoje há diversos canais no YouTube, por exemplo, que falam sobre isso. As pessoas passam conteúdos de história que não passariam na sala de aula, porque são conteúdos tão específicos que eles acabam sendo lidados de uma maneira totalmente marginal pela maioria das pessoas. Por exemplo, acho que é Paulo Rizzuti, ele possui um canal de história, inclusive é um escritor, também formado em história, então tem alguns livros bastante interessantes. Ele que foca em várias entre as histórias da Europa Antiga ao qual Paulo Rizzuti trabalha, está um trabalho excepcional sobre a família Médici e também sobre o Papa Alexandre VI, considerado o pior papa da história. É um trabalho muito interessante, um trabalho longo, bem pesquisado, bem fundamentado, as fontes estão todas ali. É um trabalho muito interessante. Só que é o seguinte, é uma leitura que ela não seria feita na escola tradicional. Tipo, o que importa para nós, ou para a maior parte das pessoas, conhecer a história da família Médici. A família Médici foi uma família muito rica, muito importante dentro da Itália antiga, principalmente durante o período da Renascença. O que importaria para nós? Mas, ao passo que é o seguinte, é um conteúdo interessante. As pessoas que chegam ali e aprendem mais sobre isso, estão fazendo aquilo apenas por entretenimento. É claro, como eu disse, existem pessoas que vão fazer aquilo ali mas a maior parte está ali apenas por entretenimento. É uma não escolar de ensino. Afinal, essas pessoas elas estão aprendendo algo que elas não sabiam, algo que elas sequer se importavam, mas por ser interessante e por ser divertido, afinal eles estão saciando uma busca de informação e de conhecimento. Por entretenimento, elas passam a conhecer mais aspectos da história antiga. Igual este canal, há diversos outros. Há um canal que eu acompanho bastante, que é o História Tu, que cria basicamente vários dossiês sobre diversas personalidades da história do passado, os reis ingleses, os reis franceses, alguns reis espanhóis, alguns sultões otomanos. É claro, passa também sobre a história do Brasil, sobre a história mundial, passa inclusive sobre cenários. Há um vídeo muito interessante que é sobre como o Palácio de Versalhes ele acabou sendo lidaram com ele com o passar do tempo. É muito interessante. Mas o mais interessante de tudo isso, de verdade, é que nenhuma prática dessa ela tem um objetivo escolar. De fato, eles estão passando informação, estão passando no conhecimento e estão ensinando. Mas nenhuma dessas pessoas tem um objetivo de ensinar fora da escola.
de ensinar, de estar ensinando na escola, elas estão em um espaço fora da escola, porque pelo menos o Paulo Rizzuti, pelo que me parece, ele grava da casa dele. Ao gravar da casa dele um conteúdo para que ele não faz ideia de quem vai consumir, ele foca apenas no ponto de vista acadêmico. É claro que ele explica as coisas, um conteúdo muito interessante, pode pensar. Mas a pessoa que está, seja onde estiver, ela não está na escola. Embora sim, esse possa ser um conteúdo que pode ser passado na escola. Então, é uma prática não escolar para pessoas que estão em um local não escolar. Porque uma parte dessas pessoas, elas acompanham isso de casa, ou do trabalho, ou de um ônibus. Afinal, lembra, elas estão assistindo aquilo ali por entretenimento. É claro, conhecimento, conhecer mais, saber mais. Porque saber é... Bom, eu estou fazendo licenciatura em História. Então, como dizem, vou puxar a sardinha para o meu lado. História é divertido. É muito interessante você buscar mais informação, saber quem foi quem, quem fez o que. São informações divertidas para um grupo de pessoas específicas. Esse grupo de pessoas específicas são os que se interessam pela história. Eu, por exemplo, sou um grupo de pessoas que faço parte especificamente destas que gostam de conhecer mais a história. É o tipo de coisa que várias pessoas, sob uma ampla ideia, não se interessariam. Mas que, primeiro, as pessoas que produzem esse conteúdo, elas se interessam em produzir. Então já há um interesse em produção. E também, a partir daí, um interesse entre as pessoas que vão consumir. E é uma prática totalmente não escolar. Então a ideia de diversas mídias é muito interessante para o espaço e a prática não escolar. Inclusive o meu estágio ele tem uma ideia parecida com essa realizada pelo Paulo Rizzuti, mas que vai ser trabalhada ponto a ponto no projeto de intervenção em si. Empresas e sindicatos são, eu já me aprofundei em relação a eles no vídeo passado, mas basicamente também são espaços em que podem ser realizadas práticas com o objetivo de formação humana. Porque é o seguinte, apesar das pessoas assim assistirem os canais do YouTube apenas por diversão, é um fato que elas estão tendo uma formação humana. Então sim, uma formação humana em um espaço não escolar, às vezes criado também em um espaço não escolar e consumido em um espaço não escolar por uma pessoa que quer, contribui para a formação humana. Muito bem. Segundo o autor, o Libanil, segundo o autor, as ações educativas não se resumem à docência e todo o trabalho docente é trabalho pedagógico, mas nem todo trabalho pedagógico é trabalho docente. Vamos lá. Beleza, consegui fechar aqui. Vamos nos focar nesse ponto. As ações educativas não se resumem à docência. Perfeitamente. O que é a docência? De forma geral, é ensinar. Ensinar no local apropriado. O local apropriado para a execução da docência é a sala de aula. Então, todo o trabalho pedagógico é um trabalho docente. Mas nem todo trabalho... mas ele diz que nem todo trabalho... todo trabalho pedagógico... Não é todo trabalho docente que é pedagógico. Porém, nem... Voltando. E todo trabalho docente é pedagógico. Ou seja, todo trabalho feito numa sala de aula é pedagógico. Porém, nem todo trabalho pedagógico ele é docente. Um trabalho... Como eu acabei de dar o exemplo lá do Paulo Rizzuti, é um trabalho pedagógico.
é perfeitamente um trabalho pedagógico, porque é feito com o objetivo de ensinar, de passar uma informação, mas não é um trabalho docente. Não é um trabalho que está sendo realizado na sala de aula. Não é um trabalho que está sendo realizado pela uma formação, por assim dizer, uma formação padrão, de acordo com o que se espera, sejam o Estado na escola pública ou sejam os pais numa escola particular. Por quê? Quem acompanha esse conteúdo são pessoas que estão interessadas por si só no conteúdo. E um conteúdo que tem um foco mais acadêmico, mais de curiosidade. Então pode-se dizer que sim, ele é um trabalho bastante pedagógico. Mas não é um trabalho docente. Por que não é docente? Porque não foi feito em um ambiente adequado. E aqui eu acho que é a chave de todo esse estágio, que é a aplicação em diferentes contextos. O contexto ele pode ser um contexto docente, mas ele também não quer dizer que seja ou que esteja fora do trabalho docente. Pode ser realizado tanto na escola quanto fora dela. Se o objetivo é passar o conhecimento, formação e estruturação de algum objetivo assim, de busca e de formação de pessoas, isso não necessariamente ele está obrigatório a ser docente. Ele também pode ser docente, mas ele não é obrigatório a ser docente. De modo que as organizações não escolares precisam de práticas pedagógicas e o pedagogo não necessariamente atua como professor. Então, essas chamadas organizações não escolares, que é basicamente o que é uma organização não escolar? É um espaço, qualquer espaço, seja inclusive espaço digital, eles precisam de práticas pedagógicas. Quando se ensina, está se realizando uma prática pedagógica. E o professor, lembrando, a meu ver, a palavra pedagogo, neste caso, ela é aplicável, mas ela não é unicamente aplicável. Então, uma palavra de maior amplitude, como professor, é, a meu ver, preferencial. Então, o professor não necessariamente atua como professor, mas como articulador do processo educativo desses espaços que podem ser articulador do processo educativo. De uma informação organizada, por mais que seja atitude de curiosidade, o Paulo Rizzuti, se não me engano, ele é professor. Ele não está agindo como professor naquele momento. Então, um profissional que passa, por exemplo, um vídeo do YouTube sobre a família Mercy, ele não está agindo como professor naquele momento. Em um processo educativo. A pessoa que está assistindo, ela está sendo educada. Por mais que o objetivo dela é apenas um objetivo de entretenimento, ela está sendo educada. Então, a pessoa que está passando este conteúdo, essa pessoa, ela está articulando o processo educativo em um espaço virtual. É claro que o Líbano, ele elenca alguns espaços aqui. Empresas, organizações não governamentais, que são os espaços que nós já lidamos anteriormente. Hospitais, editoras, serviços sociais, enfim, todas as áreas que precisem de um trabalho pedagógico. Porque o que eu quero destacar aqui, que as empresas nós já vimos, as organizações não governamentais, por exemplo, associações, elas estão ligadas a movimentos sociais, que nós também vimos. A palavra hospitais e editoras.
Aqui tem um ponto muito interessante. Hospitais. Alguém que se dispõe a ir a um hospital para lidar com uma criança, por exemplo, uma criança que esteja sofrendo ali de algum problema, ela está ensinando em um espaço não escolar. E esse ensino, ele pode ser docente. E também pode não ser. A contação de histórias em hospitais infantis, por exemplo, pode ser uma prática pedagógica. Através de uma historinha, ensinar-se algum fundamento ali, ensinar os alunos a ler. Pode ser uma prática pedagógica, mas não necessariamente docente. E por que eu estou falando assim do hospital? Porque o outro trabalho que nós vamos ver, se tivermos tempo, fala da atuação de uma pedagoga justamente nos hospitais, que é um espaço não governamental, não escolar, no qual as pessoas que estão ali podem aprender por uma prática não convencional. As editoras é a mesma coisa. Porque o que é uma editora? Uma editora é uma empresa que produz livros. Livros, revistas, jornais, enfim. Meios impressos. Ora, é um fato que se uma pessoa ler um livro de história, ela está sendo educada. Esses livros, eles necessariamente passam por uma editora. Então, a pessoa que lê um livro de história, talvez também por curiosidade, ou apenas para passar o tempo, só para saber mais, enfim, ela está sendo educada. E é um espaço da prática pedagógica, no caso da história, pedagógica específica, não escolar. Então, sim, editoras também é algo importante, algo que pode ser trabalhado. Os serviços sociais é um ponto interessante, porque a palavra serviços sociais pode ser qualquer coisa. Então, uma ONG pode ser um serviço social, uma associação também. Até uma igreja pode ser um serviço social. É claro que cada organização dessa vai ter, o quadro de serviços vai ter o seu objetivo. Mas pode ser um serviço social. Por exemplo, um serviço social regulamentado pelo Estado. Seriam, por exemplo, os postos de saúde. Os postos de saúde frequentemente de concentração de doenças sexualmente transmissíveis. E para isso eles empregam profissionais. Mas eles também podem empregar professores que, como eu já vi casos assim, professores de biologia atuando junto a profissionais de saúde para explicar por que sexualmente é um espaço não escolar. Obviamente, um posto de saúde não é uma escola, mas é um serviço social não escolar. Ou seja, a prática da docência ou a prática da pedagogia, do ensino em áreas não escolares pode acontecer em basicamente qualquer lugar. Todas as áreas que precisam de um trabalho pedagógico podem ter um trabalho desenvolvido para essa função. Inclusive, o que eu citei, a questão da internet, ou dos jogos, enfim. Enfim, eu acredito que tenha ficado claro que a prática pedagógica ela é muito ampla e ela pode se dirigir a muitos fatores.
Isso aqui a gente vai passar um pouco por cima, mas também vamos trabalhar um pouquinho mais sobre isso. Só um ponto interessante. As diretrizes para o curso de pedagogia compõem a atuação do pedagogo onde necessite do trabalho pedagógico. Porém, a base de formação é a docência. Isso é basicamente o trabalho de todo professor. Todo professor tem um trabalho pedagógico. Então, não necessariamente apenas o curso de pedagogia está contemplado nessa frase. Qualquer trabalho de licenciatura é perfeitamente contemplado nessa frase. Então, dizer que apenas o curso pedagógico é isso, não. Qualquer curso de licenciatura, porque obviamente inclui o curso de pedagogia, está enquadrado aqui, a meu ver. A base da formação é a docência. O objetivo da formação é dar aula em uma escola, mas pode ocorrer em qualquer local. Nesse sentido, Libânio faz menção à base comum da formação do pedagogo, observando a necessidade que ela está ligada ao campo de conhecimento da pedagogia e não à docência. E os conteúdos da educação remetem aos conhecimentos pedagógicos e só depois ao ensino. A pedagogia é o campo do conhecimento que visa ao estudo sistemático da educação. A formação do pedagogo deve abranger como base o campo pedagógico, que consequentemente se atrela à docência de um modo ampliado e dinâmico. Nesse ponto eu concordo com ele, porque ele fala apenas sobre o campo da pedagogia. Entretanto, o que eu discordo deste é que em relação às licenciaturas, todas elas têm pedagogia no meio. Na Uninter mesmo, eu tive uma unidade inteira lidando apenas com pedagogia. Então, por mais que um curso de licenciatura não tenha uma formação específica para a pedagogia, os cursos de licenciatura, eles têm pedagogia. O Libânio, ele destaca que o conhecimento da pedagogia não deve estar ligado à docência, deve estar ligados à pedagogia em si e não apenas à docência. Nisso eu concordo com ele, embora eu discorde da ideia de que da ideia que dá a entender de ser algo autônomo à docência. A docência ela deve existir. Ao passo que, por exemplo, os cursos de formação específica, esses sim são perfeitamente ligados à docência. O objetivo é dar aula em uma escola, ou numa faculdade, universidade, que seja. Ou então em qualquer outro local. Que seja, deixa um local físico ou um local virtual. Porque é um conhecimento especializado. Por outro lado, essa ideia de que a pedagogia é o estudo sistemático da educação, eu acredito um pouco temerária e um pouco elitista. Porque tudo é educação. Toda formação, ela trabalha com educação. Mesmo as formações que não necessariamente são ou pedagogia ou licenciatura. Uma formação técnica é educação, do mesmo jeito. Então, fala assim, que é um trabalho sistemático da educação, eu acho um pouco temerário e até elitista. Bom, como eu disse, o objetivo aqui, eu trabalho com um curso de licenciatura em História. Então, eu sempre vou estar puxando a sardinha para o meu lado. A meu ver, isso aqui é o Libânio puxando a sardinha para o lado dele. Porque isso aqui não é só campo de pedagogia não, meu filho. Isso aqui é tudo. Agora eu vou falar sobre o pedagogo. Enfim. O pedagogo é o profissional que atua em várias instâncias da prática educativa. Não só pedagogo, professor como um todo, meu filho. Seja escolar ou não escolar. Desenvolvendo seu trabalho pedagógico. Exato, pomba! Não é só para o pedagogo. O pedagogo faz isso? Sim, mas não só. Corroborando, Libânio e Franco destacam que as áreas de atuação do pedagogo. Pedagogo não,
do professor ultrapassam os limites da escola para a promoção de ações pedagógicas. Essa prática pedagógica deve ser constituída cientificamente no exercício da prática educativa. Os autores ainda definem o pedagogo como profissional investigador da educação como prática social e reitera que uma das preocupações do curso de pedagogia é a formação de pedagogo como profissional comprometido com a formação do ensino do sujeito que frequenta o espaço escolar e o contexto não escolar. Vamos dar uma analisada aqui. Vamos dar uma analisada porque aqui teve muita puxação de sardinha. Muito bem. O profissional, isto é, professor, não só pedagogo, porque dá a entender que pedagogo não é professor, e tem uma atuação que passa o limite da escola, indo também para uma área não escolar, com o objetivo de uma promoção de uma ação pedagógica. Você vai ensinar alguma coisa? É pedagógica, é pedagogia. Seja algo especializado ou então essa puxação de saco de dizer que apenas a pedagogia lida com a educação. E não, é mentira. Todo mundo lida com a educação. Pedagogia pode lidar com uma educação um pouco mais ampla. Está apto a lidar com diferentes áreas de conhecimento, ainda que seja uma área voltada para uma formação específica de começo de pessoa. Exemplo. Que aliás, na verdade, é o que a gente vê sempre. Um pedagogo, ele atua no ensino fundamental 1. Por quê? Porque para o ensino fundamental 2, ensino médio, tem que ter uma formação específica. A pessoa que vai dar aula de história no ensino médio tem que ser formada em história. Ou deve ser formada em algum meio. Como primeira graduação, como segunda graduação, como pós-graduação, que seja. Mas deve ter uma formação específica para essa área. Então, a pessoa pode ser formada em pedagogo para dar aula em escola fundamental 1, porque basicamente pedagogo só dá aula em escola fundamental 1, e ter uma especialização para dar aula em fundamental 2 e ensino médio. Mas, muito importante que isso esteja claro, que o profissional de pedagogo e os demais profissionais, eles atuam de um meio científico no exercício da prática educativa. No caso do pedagogo da Fundamental 1, essa atuação educativa pode ser ali ensinar a criança a ler, a escrever as operações básicas, seja dentro da escola ou fora da escola. Mas o profissional formado, isto é, puxando sardinha para o meu lado da história, ele atua de forma científica. Por quê? Porque a história é uma ciência. Uma ciência que educa, mas é uma ciência. Então, sim, isso aqui engloba todo mundo e não só a pedagogia. Portanto, sempre que houver uma puxação de saco para a pedagogia, eu vou aqui fazer o contraponto para o meu lado. Eu estou puxando a sardinha para o meu lado? Tô, mas não tô nem aí. Porque a minha área é de história e eu vou defender o meu lado em si. Enfim, continuando. Os autores ainda definem que os profissionais, tipo os professores, atuam como investigador da educação como prática social e reitera que uma das preocupações dos cursos de formação, não só pedagogia, é a formação de profissionais comprometidos com a formação do sujeito que frequenta o espaço escolar e o contexto não escolar. É isso daqui, é o objetivo de todo professor. Não é só com pedagogia, não. Eles devem tratar a formação de um sujeito que participa da escola, bem como do sujeito que não participa da escola. Lidar com esses sujeitos com uma formação escolar, com uma formação acadêmica.
É claro, vem também o fator social, o fator da educação crítica e por aí vai. Mas o que tange especificamente aí os cursos de licenciatura, história, é a formação acadêmica propriamente dita. Então, um profissional de história, ele é diferente do profissional de pedagogia, por assim dizer, por ser mais comprometido com o conteúdo que a qual ele está ensinando. É um conteúdo mais acadêmico, é um conteúdo mais específico e, portanto, contribui cientificamente para a formação do sujeito que frequenta um espaço escolar, mas também o espaço não escolar. A partir dessas reflexões e leituras, assume-se também a expressão espaços educativos não escolares. Perfeitamente. Baseada na concepção de educação não formal, que, de acordo com Severo, é um processo dinâmico que tem seu ponto de partida e de chegada nas necessidades concretas mais imediatas dos grupos humanos, que podem ser compreendidas e trabalhadas a partir de uma perspectiva educativa. Perfeito. Essa definição de espaços educativos não escolares, ela é bem interessante. Mas há uma ressalva aqui, a meu ver. Bom, primeiro que é uma concepção, é basicamente a concepção de uma educação não formal. A educação não formal é toda educação que a pessoa adquire por conta própria, ou através de algum profissional que esteja passando este conhecimento por um espaço não escolar. Seja esse espaço físico ou virtual. Ok, então, educação não formal. É um processo dinâmico que tem seu ponto de partida e chegada nas necessidades concretas mais imediatas. Perfeito. A pessoa que faz um curso tem como objetivo ter a sua necessidade imediata suprida. Ou seja, ela tem um objetivo que deve ser sanado pelos profissionais, chamamos de os professores, de modo que esse objetivo é o objetivo imediato desta pessoa ou deste grupo humano, que sendo que o ponto de partida e chegada é basicamente o mesmo. A pessoa, ela sai de lá tendo uma educação não formal. Formalmente não muda nada a vida dela. O que muda, ou seja, ponto de partida e de chegada, no que tange a uma educação formal, a escola não muda nada, mas o que tange a educação não formal, aí sim muda, pois supre-se uma necessidade. Esta necessidade, ela pode ser de um grupo humano, mas também pode ser individual. Por assim dizer, os grupos humanos são nos espaços físicos e o grupo individual no espaço virtual. Não difere de nada a pessoa que aprende por conta própria, ou através de um curso, mentoria, que seja, através da internet, da pessoa que aprende presencialmente com uma pessoa. No caso de uma mentoria, às vezes pode ocorrer da pessoa que está dando essa mentoria passar ela para um grupo de pessoas, por exemplo, 20 pessoas, o que seria um grupo humano, mas também de forma individual. Assim sendo, a ideia de uma educação não formal, ela está ligada aos espaços educativos não escolares, que podem ser tanto físicos quanto virtuais, para o preenchimento de necessidades de grupos humanos e de indivíduos. Perfeito? Os quais devem ser trabalhados a partir de uma perspectiva educativa. Todo mundo trabalha a partir de uma perspectiva educativa, o que vale tanto para espaços físicos, espaços virtuais, grupos humanos e indivíduos. Tudo isso, se tudo isso é feito fora da escola, é um espaço educativo não escolar. O que difere, por exemplo,
Isto de um grupo de pessoas que estão apenas reunidas para conversar. E eventualmente surge ali alguma dúvida, alguma curiosidade. O que difere é o método pelo qual isso está sendo passado. Por exemplo, ali um grupo de amigos que estão conversando e por aí vai. Dá um exemplo que eu vi há pouco tempo. A palavra musa, que a gente fala assim, uma mulher muito bonita, ela é uma musa, não sei o quê. Ela está ligada à mitologia grega, na qual as musas eram mulheres responsáveis pela poesia. E naturalmente elas eram muito bonitas, porque elas faziam isso de forma cerimonial, até para os deuses em si. Ocorre que o local onde elas ficaram conhecido como museus. Então, a palavra musa tanto tem a ver com a beleza em si, quanto o local onde esta pessoa ficava. Pois o que essa pessoa transmitia, que era um conhecimento, geralmente um conhecimento oral, passado de geração em geração, isso é, algo antigo, para uma mulher bonita, musa, local onde está conhecido como museu. É uma curiosidade, isso aqui pode surgir em qualquer grupo de conversas de forma aleatória. Mas isso é educação? Não. Por quê? Porque isso não parte de uma perspectiva educativa. Uma perspectiva educativa, essa mesma curiosidade, ela poderia ser lidada como uma perspectiva educativa se isso fosse desenvolvido em um museu propriamente dito. Por exemplo, há um grupo de pessoas que estão em um museu, elas estão lá porque elas quiseram ir, elas não se conhecem, e de forma individual, a pessoa, o guia do museu, quando vai apresentando os artefatos ali presentes, sejam obras de arte, objetos do dia a dia, objetos mecânicos, enfim. Quando a pessoa transmite esse conhecimento, que está no local propício a isso, é uma forma educativa de um espaço educativo não escolar. E nesse espaço surge a ideia de explicar de onde veio o termo museu. Aí sim seria uma prática educativa. Pois, primeiro, o espaço ele convida para isto e a finalidade já estava nesse sentido. O que é diferente de um grupo de amigos que poderiam, por qualquer razão, surgir uma curiosidade nesse sentido. Assim sendo, o que caracteriza um espaço educativo não escolar é a ideia de uma educação formal. Mas a ideia de uma educação formal deve ter como objetivo, primeiro, educar. Ou seja, educar no sentido de passar uma informação. A pessoa que está nesse espaço, ela está para aprender algo. Nem que seja esta aprendizagem uma aprendizagem marginal. A pessoa está aprendendo ali apenas por uma curiosidade. Mas o fato é, se a pessoa está ali, ela está aprendendo. E ela está aprendendo por quê? Porque há uma perspectiva educativa na qual se organizam todos os conhecimentos necessários para a divulgação desse conhecimento. Enfim, nós chegamos aqui no final deste vídeo, entendendo que um espaço educativo não escolar aí pressupõe de uma educação não formal, que por sua vez diz respeito à prática de um ensino científico passado por um profissional para aquele grupo de pessoas, ou para aquela pessoa em seu contexto específico.
E também deixamos claro que isso não quer dizer, e de maneira alguma, isto significa algo restrito apenas à pedagogia. A pedagogia está, obviamente, inclusa, mas é algo que está inclusa em tudo. Diz respeito a basicamente todas as coisas, a todas as áreas de formação profissional que lidem com a licenciatura. Claro, eu dei um bom enfoque na área de história, que é a minha área. Mas enfim, estou encerrando este vídeo aqui por aqui, mas nosso assunto em si ele ainda não acabou. Vamos analisar outros fatores ainda mais que são interessantes de serem destacados aqui neste conteúdo.